Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para Sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, Eduardo critica Jacinto por não ter contado sobre a situação de sua mãe. Jacinto se defende dizendo que Soledade se recusou a dar seu telefone e endereço. Eduardo pede a Jacinto que não comente com ninguém sobre sua chegada. Bárbara ordena a Damião que não permita que Fernanda se encontre a sós com Soledade e que até o dia do casamento deverá permanecer o maior tempo possível ao lado dela. Embora esteja feliz com a volta do seu filho, Soledade teme por sua vida e pede que ele não se aproxime das casas dos Elizalde e por nenhum motivo algum se aproxime de Fernanda. Eduardo a tranquiliza, dizendo que só Jacinto sabe da sua volta. Fernanda visita a Soledade e diz para a babá que precisa seguir as orientações do médico para estar completamente recuperada no dia do seu casamento. Eduardo ouve a conversa e, demonstrando estar com ciúmes, pede a Jacinto que faça com que eles vão embora da casa de sua mãe. Ao saber que Soledade está à beira da morte, Artêmio diz a Bárbara que precisa mantê-la vigiada, pois ao saber que seus dias estão contados, pode decidir revelar tudo o que sabe, e esse segredo terá que ir com ela para o túmulo. Soledade conta para Eduardo que Bárbara matou Monserrat, fez Gonçalo acreditar que Liliana é assassina da própria mãe e pagou o diretor do hospital psiquiátrico para que declarasse louca e mantê-la todos esses anos internada e dopada. Soledade conta também que Liliana tem em seu poder um cofre que guarda os terríveis segredos e pede ao seu filho que vá embora terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Na manhã seguinte, Eduardo se desespera ao perceber que sua mãe está morta. Ao ser comunicada da morte de Soledade, Bárbara fica sabendo e pede a Jacinto que providencie o sepultamento sem que a família Elizalde fique sabendo. Eduardo pede a Jacinto que obedeça às ordens da patroa. Ao ver que Gardene está indo para a direção do quarto de Fernanda, Bárbara proíbe de contar sobre a morte de Soledade. Eduardo diz a Jacinto que não tem como se defender da maldade de Bárbara e por isso a única alternativa é fazer com que ela pedir. Bárbara ameaça Gardene e diz que se Fernanda ou qualquer membro da família Elizalde souber da morte de Soledade, sua irmã e seu cunhado sofrerão as consequências. Margarida pensa em avisar Fernanda, mas Jacinto diz que se fizer isso, poderão perder a casa onde moram. Priscila pressiona Aníbal para que ele faça os exames da fertilidade. Bárbara informa a Artêmio sobre a morte de Soledade e ele ordena que ela se encarregue de que Eduardo não assista ao funeral de sua mãe. Quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Bárbara diz a Jacinto que o funeral deverá ser de tarde, que é para ninguém ficar sabendo, nem os Elizalde e nem o Eduardo. Bárbara diz a Damião que em breve a empresa da família Elizalde ficará sem liquidez e o próximo passo será provar a incapacidade de Aníbal como diretor. Inconformado com tudo o que está acontecendo, Eduardo diz a Jacinto que vai cobrar de Bárbara todas as lágrimas que derramou por sua mãe. Bárbara diz a Damião que contratou um grupo musical para que ele ofereça uma serenata a Fernanda e assim evite que ela fique sabendo da morte de sua babá. Jacinto pergunta a Eduardo o que pretende fazer depois do sepultamento de sua mãe, e ele diz que vai visitar Liliana na clínica psiquiátrica. Surpreso, Jacinto diz que Liliana está louca e não entende o que ele pretende fazer com essa visita. Mas Eduardo está convencido de que Liliana conhece o segredo que sua mãe não chegou a lhe contar. Eduardo visita Liliana na clínica e ele se surpreende quando ela o chama pelo nome. Gardênia flagra Bárbara e Damião em relações íntimas. Fernanda quer Liliana presente em seu casamento e pede a seu pai que fale com os médicos para que eles parem de dar o sedativo em sua irmã. Gonçalo argumenta que precisa falar com Bárbara. Bárbara, furiosa, conversa com o médico sobre o perigo que correm se Elizaldes encontrarem Liliana lúcida. Em tom de brincadeira, ele responde que de tantos anos sendo dopada, os neurônios já estão queimados. Mas Bárbara não quer arriscar e pede a ele que a mantenha acordada. Quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Eduardo e Fernanda relembram os tempos da infância e o quanto eram felizes.
Eduardo decide não usar mais as medalhas que ganhou de Fernanda no dia em que deixou a fazenda. Gardênia, indignada com a infidelidade de Bárbara, comenta com Jacinto e Margarida que vai contar tudo para o patrão. O casal aconselha a não dizer nada. Eduardo vai até o local onde costumava brincar com Fernanda, quando era criança, e descobre que o local está sendo usado para armazenar leite em pó com datas de validade vencida. Fernanda pede ao pai que conte detalhes do dia que sua mãe morreu e por que culparam Liliana. Gonçalo responde que para ele e Monserrat foi muito duro descobrir que Liliana usava drogas. Ele diz que ela estava tão fora de si que culpou Bárbara pela morte de sua mãe. Eduardo comenta com Jacinto que Liliana o reconheceu e nem ela não está louca como todos dizem. Gonçalo e Fernanda visitam Liliana, que chora ao ver a irmã. Plutarco diz aos dois que, como médico de Liliana, não recomenda que ela volte ao local da tragédia, pois poderá ter outras crises. Liliana dá a entender que quer falar a sós com Fernanda. Plutarco, teimoso, tenta impedir, mas Fernanda insiste. Liliana pede a Fernanda que não se case com Damião e conta que Eduardo está de volta. Ela também pede à irmã que tire ela da clínica, pois não está louca. Logo depois, ela só viu uma crise nervosa e Plutarco afirma que essa é a consequência de tentar interromper o tratamento. Sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Fernanda diz ao pai que sempre pensou que mandar Eduardo para fora do país só por causa de um beijo de criança foi muito exagero. Gonçalo responde que tomou a melhor decisão, pois se Eduardo tivesse ficado na fazenda, hoje seria um simples peão. Eduardo diz a Jacinto que nunca se sentiu bem vivendo longe de seu país e que sonhava voltar para rever sua mãe Fernanda. Agora, como sua mãe está morta e Fernanda está com casamento marcado com outro homem, só lhe resta uma alternativa, que é enterrar Eduardo e adotar uma nova identidade. Para isso, pede ajuda do seu amigo de infância. Jacinto comenta com Margarida que descobriu que Bárbara trafica leite vencido. Margarida diz que eles precisam denunciá-la. Por ordem de Artêmio, Bárbara diz a Aníbal que a família de Priscila está esperando um momento propício para denunciar a família Lisaldi por comercialização do leite em prazo de validade vencido e aconselha que ele não faça nada contra a Priscila. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.